Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Eu quero perguntar uma coisa que eu senti hoje. Que acho que eu até já perguntei aqui. A questão de quando você vai ajudar uma pessoa, até onde que eu sinto que às vezes eu ultrapasso. Então, eu desrespeito o limite daquilo. Não por maldade, mas por querer demais que a pessoa faça aquilo porque eu acho que vai ser um bem para ela. Quer dizer, vai ser um bem, porque é uma coisa boa, mas qual é o limite para isso? Como eu lido com isso? Porque eu percebi que hoje eu me senti mal com aquilo, sabe? Como se eu estivesse invadindo a energia da outra pessoa naquele momento de oferecer ajuda. E isso em todos os âmbitos, não só... Isso é uma dosagem, só no dia após dia mesmo. O maior desafio das relações interpessoais é esse. Pelo menos uma interpretação do caminho é entender que o que parte de ti é algo positivo, e não de imposição do meu jeito, mas é do ver o positivo dessa situação. Mas é o que sai daqui. O que o outro escuta, o que o outro vê, é a perspectiva, é a lente do outro. E aí isso é só o tempo. Tem hora que às vezes é melhor não falar, ou tem hora que é para falar, mas vira uma grande confusão. Eu senti um peso hoje. Isso machuca bastante, porque a intenção é boa, mas até mais na maioria das vezes, e dependendo da ressonância de onde vem, acha que é uma imposição. Então isso surpreende, que não é sobre imposição, e sim sobre perspectiva, sobre modo de ver. E aí vai sobre o estudo do tipo, cada um vê de uma forma. E empatia do ouvir que a perspectiva do outro é diferente da minha. Mas até chegar nesse entendimento de perspectiva, tem que tomar cuidado para não machucar muito. Para não forçar. Porque se forçar, aí vira imposição. Então, e aí tem que pedir desculpa. É o melhor caminho, na verdade. E eu tenho mais uma pergunta. Ontem eu vi um podcast falando sobre um tratamento que vai com uma homeopatia, mas tem a parte energética, e que ao alcance vai, muitas vezes, não vai direto na pessoa. Às vezes a pessoa não quer receber aquele tipo de tratamento. E aí ela até citou que ela usou um animal que ficava muito perto da pessoa, fez o tratamento no animal. Como o animal ficava perto, aquilo por ressonância foi ajudando aquela outra pessoa. Então, mas faz um caminho... Isso tem sentido, porque é ressonância. Porque aí o animal vai, né, Ficar vai mais próximo. melhorando e vai emanando aquela energia. Mas existem caminhos mais diretos. Existem situações e ações mais diretas. Não é que isso está errado. Não. Não, eu achei assim interessante pelo fato, às vezes a gente não consegue o acesso direto naquela pessoa. Mas a gente consegue, por exemplo, sei lá, se é um pai, consegue através do filho, se é um filho através do pai, de repente, e ele leva o recado, vai a energia. Não, é melhor fazer direto. Por mais que não chegue, porque ninguém salva ninguém. Então, uma sensação, um pensamento como esse é para se tomar cuidado para não achar que estou fazendo de tudo para salvar aquela pessoa. Então, esse é o cuidado. Como assim? Faça prece direto para a pessoa. Se é ligado direto à pessoa, faça. Confie. O que for para chegar, vai chegar. Se a pessoa não quer que chegue,
é aquilo, mas estou fazendo. Quando penso de uma forma para que chegue lá, olha quanto tempo está numa estratégia como cura da vida do outro. Esse tempo dedique a você, ao seu cuidado. E aí, por ressonância, vai chegar em todo mundo. Entendi. Entendeu? Sim. Eu já ouvi relatos, mas aí seriam ao contrário isso. De uma veterinária que relatou que quando o paciente animal chegava, ela usava isso, mas não que ela estava com o objetivo de tratar o dono. É que ela, pela experiência dela, trouxe que o campo era muito próximo e aí ela dava o floral pro dono e pro animal. Sim. Mas não porque ela queria... Curar a Era pessoa. uma forma de ajudar o animal, porque o campo era muito ligado. Então, para que a gente consiga ajudar melhor o seu cachorro ou qualquer outro bicho, ela dava para os dois. Mas aí não porque ela queria salvar. Isso é um relato dela para mim, Sim. né? Não, Sim, tá certo. E acho que por não ter a consciência, né? Sente mais o amor pelo coração. Acho que por isso esse exemplo também dela pode ter sido isso. Mas de filho e filho que tem consciência, acho que não consegue, né? Esse acesso, tipo, vai acessar o filho para acessar o pai, nem consegue, né? Acho, né? Como assim? Como assim? Que nem ela falou, se a gente quer acessar uma pessoa, ela deu exemplo. A gente vai, através do filho, mandar uma vibração por ressonância. Mas como a criança também tem consciência, acho que você não consegue. Não, mas ela não está dizendo de uma pessoa para outra, está dizendo de um animal para chegar na pessoa. Não, depois ela deu o exemplo da pessoa. Porque eles citam um exemplo assim, que tinha uma criança que ela atendia num projeto social e que a mãe era muito nervosa e muito ansiosa e não ligava muito para aquela criança. E aí a criança via doente, com doença recorrente. E eles fizeram esse tratamento homeopático de energia, tudo nessa criança, que reverberou nessa mãe. Que ela começou a cuidar mais da criança, mas o tratamento dessa vez não era para atingir a mãe, foi para a criança. Assim, né? mas o foco é a criança. Isso, e aí só que isso reverberou desperta. a energia da mãe. Então, mas aí isso desperta por ressonância, mas não com o objetivo de curar a mãe. Não, sim. Mas acabou do cachorro foi porque o rapaz estava em depressão e não queria sair. E só ficava com o cachorro. E ele não queria nenhum tratamento, ele não queria acesso a nenhum tratamento. E aí eles acharam que através, como ele vivia com o cachorro, que só através do cachorro que eles iam conseguir fazer esse tipo de tratamento com ele. Esse foi o exemplo dado no podcast. Né? Para mostrar a ressonância. Isso, Sim. Isso Isso é um caminho, mas isso é um estudo, entende? E são pessoas que dedicam especificamente para esse estudo. Isso. Mas no caminhar da vida, na rapidez, nas situações e no momento que estamos, todo esse tempo, o mais importante é a dedicação consigo, para que a sua ressonância reverbere nos outros, do que gastar o tempo fazendo com que o outro chegue no outro, sabe? Entendi. É esse o pensamento, assim. Não que, esse é o caminho mais, digamos que, não é nem rápido, porque são vários desafios, mas é esse o caminho. Na época que eu estava bem ruinzinha, eu tentava salvar todo mundo. Uhum. É bicho, é gente, me metia na vida das pessoas. Não, eu tenho que ajudar essa pessoa. Na verdade, quem precisava de ajuda era eu. Isso. Mas eu não enxergava isso. Eu achava... Eu lembro até de uma cliente minha que começou a ter um namorico com um cara lá do Rio de Janeiro, tranqueira. É uma médica, e eu comecei a vasculhar tudo da vida desse moço na internet para falar para ela. Eu falei, sai fora, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Eu preocupada com ela. O que aconteceu? Nunca mais ela voltou. Ficou com o cara um tempo, levou uma cacetada, tudo bem. Mas que eu tinha que me meter na vida amorosa de uma cliente minha, entendeu? Uhum. Eu fazia isso. A pessoa me contava uma história, eu tenho que resolver a vida dela. Uhum. A filha está doente, eu tenho que resolver a doença da filha dela. O problema era que a minha filha estava doente, eu estava doente, e eu tentava, já que eu não conseguia me curar, eu tentava curar os outros. E é sempre sobre a gente mesmo. Isso. Bem isso. Quando eu estou percebendo que eu estou muito ligada no fora, no pensamento, nas situações das outras pessoas, se eu me dou conta disso, é um alerta.
Não é um troféu, é um Uhum. alerta. É um alerta. É. Aí, errando, que aí você começa a prestar atenção que você passou dos limites. Lembrando até da primeira pergunta Isso, é a dela. ação, exatamente, é só não tentar. É, Então, olha quanto tempo eu me dediquei e não olhei pra onde eu mim. tinha que olhar. Pra Não, mim. até olhava pra mim, mas eu não conseguia me curar, então tentava Isso. curar os outros mesmo. Mas e quando a gente se reúne, por exemplo, uma pessoa que está acamada, que está no hospital, enfim, que está doente, e a gente aplica, por exemplo, um passe à distância, num familiar ou em algum nosso pensamento para essa pessoa, e com intenção para essa pessoa que está lá hospitalizada, por exemplo. Essa nossa intenção, ela vai reverberar, ela vai chegar até esse nosso pensamento essa doação vai chegar até essa pessoa? Sempre chega. Sim, Chega. né? Principalmente em situações de doença. Doença. Os pedidos, todos são quando são feitos com o coração, essa conexão, ela é imensurável e ela chega, tá? Então, a situação não é essa. Isso é outra coisa. Sim. Toda prece feita com o coração chega no irmão, seja ele qual for, seja ele encarnado ou desencarnado. Toda intenção positiva chega e é uma onda de amor que vem. É a tua assinatura que chega. Então, de acordo com a abertura desse irmão, ela chega mais próximo, ela chega um pouco mais longe, mas ela chega. Tá? Ela chega. Isso não tenho dúvida alguma. Então, quando alguém está por uma situação que está inconsciente, que está, não tem condições da prece em si, essa é a maior dedicação, não do passar o dia inteiro, mas a maior dedicação de pensamentos e conexões, de se manter mandando energias positivas, confiando na providência divina, não mandando assim, fique, não, Claro. assim, que seja feita Seja a tua feita vontade, a tua vontade. que aconteça o que for, que é diferente. Então, esse pensamento é diferente. Sim. Mas isso sim, acontece. Mas o que é delicado é que muitas pessoas se colocam, a maioria das pessoas, inclusive aqui no salão, como por exemplo, como salvadores. Quando me coloco à disposição numa oração, num pensamento para alguém, eu estou salvando aquela pessoa. Não é sobre isso. É você estar, conectado à sua fé, ao seu amor, à sua intenção, à sua verdade. É a onda que está em você, é o quanto você está entregue a isso. E conforme for as consequências dessa situação, isso é para aumentar a tua fé. Você sabe que você se entregou naquele momento de oração. E aí, com o resultado, isso é para aumentar a tua fé. Não é que ele salvou a vida do outro. A tua perspectiva daquela situação foi naquele momento de entrega, eu pedi, eu sei o que eu pedi. Entende? Então, você não é que você salvou o outro, mas vocês se sentem conectados e eu sei que eu vou me entregar aqui em prece e oração, que seja feita a tua vontade, mas eu senti no meu coração essa conexão. E aí o retorno vem com a situação, seja ela qual for, mas eu recebo no meu coração essa consequência, porque no coração vem, eu pedi, eu sei o que eu pedi. E veio. Isso é para aumentar o teu copinho da tua fé. Então é sobre você. Dá vontade de sair contando para todo mundo. Porque é verdade o que acontece. Mas tome cuidado para quem vocês falam. Porque senão o primeiro que escuta e já não acha a mesma coisa, já vai acabar o teu copo de fé já. Que normalmente vocês acreditam mais em meias palavras daquele primeiro que você fala, do que todo esse processo que você fez. E que foi com todo cuidado para que você visse.
Entende? O que mais? Ele fala um pouquinho sobre cura da criança interior no processo de autoconhecimento. O que você quer saber? Porque tem muitos lugares hoje que citam sobre isso. E aí a minha outra pergunta era assim, e o que eu, escolhendo olhar para isso na minha caminhada, posso auxiliar para que não seja tão fundo, vai para minha filha, para outro filho, tipo, mais na frente. Qual a sua pergunta? Era sobre isso, curando a criança interior mesmo. Que eu vejo que tem muitos lugares, eu já li sobre isso, já me autoestudei sobre isso, até de sentimentos, de raiva, essas coisas. Eu queria entender como, na posição de pais, a gente também consegue ajudar isso para que os nossos filhos não sofram menos, né? Porque é a caminhada de cada um, mas. Não tem que curar tudo. Não sei explicar. Né? Cresçam mais resolvidos com os sentimentos em si. É isso. Tá, mas só que você quer olhar pra quem aí? Não, pra mim hoje. Ah, então. Então, qual que é a sua pergunta? Não é sobre sua filha. Não, eu Então. queria saber sobre isso, Tá. sobre esses tratamentos que eu tenho visto muito sobre cura da criança interior. Muitas linhas têm falado sobre isso, até a própria psicologia, falando que hoje em dia a maioria do que acontece com os adultos, de muitas coisas fundas que eles não sabem de onde vêm os sentimentos, pode estar na cura da criança interior, padrões que a gente observa, e a gente também, em vez de já se resolver isso cada um por si, não colocando culpa em pais. Sim. Que a gente também não consegue identificar que segue uma vida pelo mesmo caminho e às vezes reflexo de uma atitude sua mesmo, um olhar seu lá na infância, sabe? Criança interior são padrões vibratórios, vamos pensar assim, em relação à frequência energética. Então, são fases da sua vida que reverberam determinados padrões energéticos. E aí, de acordo com traumas, né, com situações que levam o pico de energia, reverberam e ficam mais agregados, assim, né, mais colados no teu campo e vai levando, porque conforme você vai crescendo, digamos que é para ir inovando, né, para ir renovando as camadas, certo? Ficando para trás resoluções. Só que desde criança, conforme esses campos vibratórios eles vão se modificando, muita coisa não foi resolvida. Então eu tô levando partes das vibrações de quando eu era criança para uma idade que nem era mais para estar. E aí tá pesando, porque era para ter sido resolvido. Quando se resolve, dissolve. Mas tá lá. Então eu preciso voltar lá. Mas eu não volto só numa determinada idade. Eu volto em situações, a situação raiz de quando, digamos que colou com mais força aquela frequência, aquela energia que está aqui até hoje. Em alguma parte da minha, né, do meu campo, ela ainda está aqui e está pesando para eu continuar. Eu não estava vendo porque estava em outro tipo de pensamento, mas agora, com determinados canais de consciência, tá chamando atenção, tá piscando aquela parte ali. Lá quando eu tinha 8 anos. E aí quando você pensa, quando eu tinha 8 anos, aconteceu isso, isso e isso. A outra parte, há 2 anos atrás, ficou piscando, mas quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 5 anos. Aí às vezes foram coisas de 2, 3 anos, que às vezes a memória não tem, mas tá no teu campo. Por isso que às vezes precisa da parte de hipnose, da parte de coisas que você, com a mente consciente mesmo, não te leva a essa raiz. Fica no campo. E aí, o quanto você resolve isso, ressoa para os seus, principalmente a conexão direta que é com a sua filha. E aí, isso dissolve no campo dela. Esse padrão vibratório que passa de você para ela, você dissolve do seu, que era da sua história, não era da história dela, automaticamente ela não leva para ela. Porque você dissolveu. Tá, entendi.
Estilo uma organização de constelação mesmo, né? É, porque é constelação, é sistêmico. Ah, Campo morfológico, é sistêmico. entendi. É perfeito. Mas, desculpa, são fatos da infância? É, que ela tá falando especificamente da criança. Não, criança interior. Então são Dessa vida dessa vida. encarnada É, mesmo. encarnada. Memórias, né? Memórias. Celulares que daí fica Celular, no campo. Essas memórias podem ser da minha mãe e da minha avó? Até podem sim. Mas é que ela está falando especificamente criança interior, da sua criança interior. Então foram situações dessa vida. Mas você carrega no seu campo memórias que aí vem de outras vidas, que vem de gerações, porque é do campo sistêmico que vem da sua mãe, da sua avó. E se eu curar, Ah, se você não resolver. reverberará. Não sei se pode ser da minha filha. Isso, claro, você dissolve você. Libera até nelas, que nem estão mais aqui, Ah, elas para também quando elas. sentem lá. Ah, sim, para quando se por acaso virem, ou estão aqui, ou vierem, já não vem com essa resolução. Porque chegou em mim, eu tive consciência. Então, eu me coloquei à disposição nessa situação. Então, eu resolvo daquelas que viram. Não estou salvando. Sim. Estou tendo a oportunidade nesse campo sistêmico dessa resolução. Tipo, desatar nós. É. Isso dissolve, minha filha não leva. Mas é o que? Uma consciência que você toma ou é uma atitude, né? É, se vem à tona. Então, Sim, se você vem à percebe tona, que é algo isso chamado. Isso, algum chamado, E aí, algum como encaminhamento, você dissolve? Como é que é isso? Dissolve? uma resolução. Meio fazer No as cuidado. pazes com um trauma seu. É, Deixa eu pensar é na nisso, consciência. Isso, fazer as pazes com isso. esse problema que eu tive lá Às atrás. vezes, tem coisas que você não sabe que são encaminhamentos que estão dissolvidos de gerações, mas você resolveu. Quando você voltar, você vai ver que você resolveu coisas que vinham de gerações e gerações. E às vezes são coisas conscientes que você tem a oportunidade de saber. Por algum tratamento que você esteja fazendo, ou alguma misericórdia divina, né, providência divina, que você entende que isso já estava sendo carregado. Ou de repente a sua filha descobre e vem e te fala, olha, descobri isso, vinha da bisavó e tal. Então essas resoluções podem ser de formas diretas, claras de saber, ou indiretas. Quando chega do outro lado, aí tem muita coisa que se sabe também. Porque o propósito de todos aqui são as resoluções individuais e sistêmicas. Porque todo individual gera, né, um sistema. Quanto mais as pessoas olharem para si e se resolverem, mais libera os sistemas de uma galera. O seu e de uma galera. Por isso ressoar. O sistema fica mais leve. Você não sente o campo mais leve quando as coisas se resolvem? Depois que vira o caos, né? Depois do caos, assim, você não sente. Mas você sente um clima mais leve. Por quê? É um sistema. É todo um campo que se forma. E é isso. Isso não faz sentido para perguntar da minha filha, né? Aham. Sim, continue. Porque tu fez uma pergunta sobre si, mas já jogou lá, não. Porque se for lá, não. Fica aqui. Eu vi com essa ideia mesmo de perguntar como ser, mas Mas você vê como vem daqui, aí depois junto daqui, e aí sai tudo embolado, assim. Né? Isso que é legal de ver também. Até onde que é pra jogar e parar. Opa, deixa eu parar aqui. E trazendo esse sistêmico todo para o físico, seria essa um pouco da resposta de doenças hereditárias? Essa repetição de padrões que também se traz na doença. Então, porque às vezes a gente fala assim, meu avô teve tal doença, meu bisavô teve tal doença, e acaba alguém tem. E também é essa repetição também, que ressoa a mesma coisa que está fazendo. Isso é um campo, isso. Que já é a ponto de, ou é a consequência de algo que não foi resolvido, de tantos, que acaba gerando o mesmo padrão de ficar com essa doença, de ter essa doença. Se alguém, por acaso, nesse caminhar, chegar lá na raiz, às vezes a raiz de situações de outras vidas, a doença acaba em mim. Pode ser até que eu desencarne com essa, mas não vai para frente mais.
Só a tomada de consciência é suficiente para o início de um processo de cura? Não. Não. Não é só, não tem só esse caminho de me dar conta, assim. Às vezes é um outro jeito. E às vezes não toma consciência. Às vezes resolve de outras formas e quando chega do outro lado, tem a consciência de que aquilo que fez, resolveu aquilo. É que essa consciência durante a vida terrena, ela te dá uma onda de esperança. Ela te dá, você tem a noção desse salto quântico. Então isso te dá um boom de, ó, vamos, bora, você está no caminho, continua. E isso faz com que você faça, né? Faz com que você continue, é a esperança. E como as coisas elas estão mais rápidas, as pessoas têm muita oportunidade, se quiserem, de entender que o que é resolvido foi por conta disso, e aí depois o universo responde te dando mais sinais, e sinais, e sinais, e não tem tantas brincadeiras por aí. Nossa, mas eu vejo sinal o tempo todo. Mas é porque você simplesmente agora entendeu que os sinais estão aí. Eles sempre estiveram. Agora, se você dá uma justificativa terrena para cada sinal que você vê, é ruim. Mas e também, se você quiser convencer todo mundo que o seu sinal é mais importante do que o de todo mundo, e aí você se coloca como agora eu tenho todos os sinais e eu sei o que eu estou falando e não escuto mais ninguém porque os sinais estão comigo, também não é assim. Então é esse embate aí, terreno. E às vezes as pessoas põem culpa no problema que ela está tendo em coisas. Esse problema eu tenho que. O Mercúrio está retrógrado lá das histórias. Né? Sim. Só estou passando isso e eu até vi uma piadinha muito interessante sobre isso, que me fez até pensar. Porque às vezes a gente faz isso mesmo, tá retrógrado. Aí puseram a cena da planeta Terra gritando, né? Como é que é? Mercúrio? Mercúrio retrógrado. Ô Mercúrio, você conhece o Gerson? Mercúrio, não conheço. Sim. Né? Ele está falando que ele perdeu emprego por sua causa. Não, mas não conheço o Gerson. Aí eu falo, puxa vida, a coisa é tão grande. Né? É grande demais para estar preocupado só comigo aqui. A questão é que a proximidade, né, o afastamento e o movimento, ele gera energia. Ele reverbera, ele emana, tá? Vem uma onda no planeta. Porque tudo que se move, né, o movimento, gera energia. Sim. Então, essa energia, às vezes, ela vem com impulsionar a agir ou impulsionar a silenciar, a refletir. Então, se eu sei essa parte teórica, eu sei o momento que é para eu ficar mais quieto, porque se eu agir vai dar uma confusão. Sim. Ou é a hora de eu agir, porque o que eu estou sentindo está conectado com a minha mente e eu vou tentar, e é agora. É isso. Se eu sei mesmo a fundo sobre isso, é essa dosagem que me impulsiona, que me leva, ou para silenciar ou para agir. Então tem um campo teórico e pessoas sérias que têm consciência dessas ações. Mas é que aí vira muitas informações, vira uma bagunça, né? Mas a questão é, quem sabe mesmo, não coloca culpa. E sim, reconhece. Opa, agora é hora de ficar quieto. Eu tenho Não isso. vou agir, porque se eu agir... Num dia desses, então eu falo mais, entendeu? Mas é porque o problema é meu, que eu sou impulsiva, não por causa de mim. Não pela culpa, entendeu? É essa a questão. Não é sobre isso não existir e tal. Não, a onda vem, porque todo movimento gera essa onda. Então é a onda de silenciar ou a onda, opa, bora agir, que o empurrão tá aí. Então vamos. Ou, meu Deus, se eu falar, vai causar tudo. E aí a pessoa causa, aí depois coloca a culpa. Não assume as consequências. O que eu fui fazer? Mas isso eu acredito que é a natureza num todo, né? A natureza não todo. O cosmos num todo. O movimento. Da Lua, você também tem algum movimento. É porque é movimento. Proximidade, porque da Lua é a proximidade dela. Então, se ela está mais próxima, a onda vem mais.
É onda, né? Som. Só imaginar mesmo, imagina. Uma hora chega em você. Tudo bem, é gigante, mas você tá aqui, consciente. Uma hora chega em você. Os trabalhos de parto aumentam muito mais em dias de lua cheia, porque é o movimento de expulsar mesmo. E aí estoura-se mais bolsa. É o empurrão. É o empurrão. Tipo, dia de lua cheia, toda a galera do hospital já sabe. Que, E também não é por nosso corpo tem muita água e a lua interfere na É água. um empurrão, mas é um empurrão como um todo. Das marés e tudo, né? Um empurrão. Essa busca da água eu queria trazer para o físico. É. Isso, chegou na água. A onda chegou ali. E aí mexe mais. O difícil é você se conectar com esse momento de equilíbrio máximo. Não falar, não me posicionar, não é hora. Não Sim. Isso daí é até o fim Aí dos você tempos. tem que estar sempre Em alerta, né? E na verdade é no erro mesmo. É no erro. Ou se é no erro, né? É isso que é. Por isso que é o. Não tem outra coisa. Vocês estão no corpo físico, estão na escola. É na tentativa e erro. É no reconhecer as tentativas e os erros. É na escolha de quem está ao lado. É na escolha do caminhar. É no dia a dia. chegou um período que você já não quer mais errar. Você já Sim. cansa. Não, então. Você já não é mais o formato para aprender nada. Então você tem que começar a se animar mais vezes. Uhum. Que é desgastante. É super Vocês são desgastante. jovens, tudo bem, errar é um exercício para amadurecer. Mas, assim, depois de um período, é muito desgastante. Uhum. já viu o corpo, né? É isso que tá falando? Não, você Tá, tem mas- ainda caminhadas, ainda. Mas aí você pensa, lembra de Jesus quando ele estava aqui? Porque E quanto que ele foi acusado de tanta coisa? Até o fim dos tempos dele aqui. O quanto que ele continua sendo acusado de muita coisa? Eu não sou tão velha quanto a Soraya. Também estou cansada, viu? Não, mas é sério, isso começa a acontecer depois de um certo tempo. Você já fala assim, nossa, isso aí já aconteceu uma vez na minha vida, eu não vou por esse caminho de novo. A gente começa a pensar mais. É só a idade que faz pensar. Não pense desse jeito, não. Não é desse Não, os jeito. erros. Não é nem pensar mais. São os erros. Mas já algumas cometidos, lutas né? você não quer mais lutar, porque Isso é o verdade. embate você sabe que assim, 90% de chance de não ser frutífero. É uma coisa que você já. E depois que você embarca, você fala, nossa, de novo eu tô fazendo isso. Sim, são Eu já sei o que vai posições. acontecer. Que você já fez, repete. E essa é uma grande questão também. Porque será que algumas pessoas têm na caminhada essa coisa tão repetitiva de você tem que atuar nisso? Mas é difícil, porque você não avança. Mas você está sempre sendo provocada naquela situação, Você fala, não, eu vou me abster, eu vou, porque é cruel, porque é muito desgastante. E aí você começa a se retrair, para não se posicionar diante de coisas que você meio que sabe que são lutas. Então, o que eu posso fazer com as minhas mãos? O que está em meu alcance? Essa é a mensagem todo dia. Como posso ser útil hoje? Isso é uma coisa. Outra coisa é quanto escolho estar próximo dessas pessoas. Aí, não, eu escolho estar próximo dessas pessoas. Então, ok. Como posso ser útil hoje? Como me blindo e me mantenho de forma, pois eu escolho, sou grato onde estou e o que eu quero fazer. Então, é de mim. É de mim. Tô cansada, mas eu sou grato, sou feliz no que estou fazendo. Ou não. Sou grato, sou feliz, mas me vejo daqui tanto tempo em outro local. Ou me vejo daqui quanto tempo de outra forma. Comece. Ah, não me vejo, não vejo nada.
Comece todo dia, vendo um pouquinho. Daqui 2 anos, como eu quero estar? O que quero estar fazendo? Com quem quero estar? Como tem a idade, né, como falaram, então não planeje lá para longe. Planeje daqui 2 anos. Como quero me ver? O que quero estar fazendo? Quem eu quero ao meu redor? Esse é um bom estudo. Sim. Difícil, né? Primeiro que a nossa ansiedade não permite, né? Porque a gente já sabe assim, eu não sei nem se eu vou estar viva daqui a 2 anos, nem amanhã. Então é nem pensando, né? A gente está nem pensando nesse futuro. Mas então, a questão é... imediatista. Por isso que... Mas o que estamos falando aqui é não achando que você vai viver ou não, mas é no sentido de trazer para a mente consciente a construção de um futuro, da forma que eu quero. Não é viver no futuro. Eu sou grato, sou feliz com o meu hoje. E esse meu hoje, daqui 2 anos, eu quero estar assim, 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 assim. Escreva, desenhe, traga para a mente consciente, traga aqui. Traga para cá. E aí com isso você vai ver, nossa, mas eu não tô com ninguém que eu imaginei que tá aqui agora. Então muita coisa tem que fazer, né? Mexer esses pauzinhos a partir de quando para que isso aconteça. Ou então, não, tô com isso, isso e isso, eu quero isso, isso e isso. Exatamente. Eu não tô com ninguém que eu imaginei que eu ia estar agora. E são desafios que, assim, são constantes, assim, diários, né? E é difícil você se posicionar de uma forma positiva e que agrega, né? Não para os outros, mas para a gente mesmo. Sim. Difícil. Eu estou sentindo que é muito mais fácil você se omitir e se retrair. E assim, quando eu vejo, essa é a minha opção. Ai, que vou ficar quieta, eu não vou me manifestar, eu vou... Certo. Mas se eu estou aqui e eu quero continuar aqui, Deus me mostra o caminho. Alguma hora eu vou saber o que eu estou fazendo aqui. Alguma hora eu vou saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Comece nesse pensamento. E não do tipo, não quero estar aqui. Se eu sei que eu quero estar aqui, alguma hora eu vou entender qual que é o propósito de tudo isso. Alguma hora eu vou entender qual que é o propósito de tudo isso. Se eu tenho certeza que é para eu ficar quieta, fico. Essa é a minha arma hoje. É o que tem nas minhas mãos hoje. É para eu estar aqui vendo e quieta. Tudo bem. Tô vendo tudo isso e tô quieta. Ninguém tá me falando, eu tô vendo. Não é? Sim. Isso é meu hoje. É isso que eu tenho. Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelos meus olhos, que eu estou vendo o que eu estou vendo. Amanhã é outro dia. E se eu me questiono, um dia me mostre, Deus, qual que é o propósito disso. O que eu estou fazendo aqui? Certo? Esses dias atrás, diante de algumas dificuldades, uma pessoa falou assim para mim: não questiona por quê, e sim para quê. Eu fiquei muito pensativa com isso. Uhum. E é verdade. E na hora que ela escreveu isso para mim, eu falei: meu Deus, já tenho o para quê. A resposta já está aqui. Eu já tinha a resposta do para quê. Que ótimo. E é verdade. Foi de imediato. Eu nunca tinha. A gente fica se questionando por quê? Por que isso? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que comigo? Por que comigo? Por que assim? Não, para que isso aconteceu? Pra quê? Qual o motivo? Foi imediata a resposta. Que bom. O que mais? Mudando um pouco de assunto, eu vi um vídeo que fala que a asma é uma doença da alma, né? Como que isso funciona na prática? O que significa isso?
ela é vinculada ao emocional. O que você gostaria especificamente de saber? Porque digamos que isso vem de ressonância, vem acoplado ao seu campo, seja dessa vida ou seja de outras vidas, vem no seu campo, já conectado com as suas células, certo? E aí, de acordo com o seu crescimento, ela vai, como ela já está nas suas células, ela vai desenvolvendo, ela vai se manifestando, né? E aí, conforme você for cuidando das suas partes emocionais, isso é um caminho para que ela volte para um lugar de equilíbrio, certo? Não que ela cure, porque ela já está no seu campo físico de uma forma que sabe que ela não vai sumir, porque ela já está nas células, né? E determinadas doenças elas não desaparecem. Não que para Deus seja impossível, mas estamos dizendo no sentido de ela não vai, se você manter um equilíbrio, ela não vai mais vir de uma forma naquela onda de atrapalhar, por exemplo, mas desde que você entenda a dosagem. E ela também passa a ser uns sinais, porque se você tem consciência que nas suas resoluções isso resolve isso também, essa parte, se ela está dando algum sinal, é porque alguma coisa está desenfreada aí, certo? E aí, como está nas suas células, né, já foi desenvolvida, aí tenham cuidado, porque determinadas outras doenças podem ligar a essa doença e desencadear uma crise, porque ela já está no teu corpo físico. Então, não necessariamente só o emocional vai disparar para que ela ressurja numa crise, porque ela já foi desenvolvida no teu corpo físico nessa vida. Então, não, mas é só emocional. Não, ela já tá. Então, você precisa do químico, você precisa cuidar também dela. Então, é simples e ao mesmo tempo complexo. Depois que ela desencadeia, já desencadeou. Normalmente acaba sendo quando criança, né? Então, pelo descontrole, por aquela parte, mas vem de outras vidas, mas não tem tanta consciência do que é. Então, ela já acoplou no físico, tipo, já veio à tona. E aí, até na adolescência, na maturidade, na idade, ter essa consciência, já foi muita crise por aí. Crise de asma, né? Bombinha. Diz que falar quando crescer vai parar bronquite, né? Tem muito de gente que costuma falar. Porque é para se ter resolvido muitas outras coisas que desencadeiam é isso, que desencadeiam uma crise. Eu tive bronquite na infância e depois, numa idade X, simplesmente desapareceu. Eu tinha forte, eu usava bombinha, eu fui nadar por conta disso, minha mãe eu não respirava, não conseguia respirar. E é engraçado, porque é muito emocional. Eu sinto até hoje que quando eu me desequilibro emocionalmente, eu fico atenta para ver se vai aparecer. Porque como foi dito, Consciência. é algo que existe, mas não se manifesta mais. Há muitos anos que não se manifesta mais. É como se eu tivesse solucionado alguma coisa sem saber o que foi exatamente. Mas foi bem pesado na minha infância. A gente comprava tartaruga. Verdade mesmo, isso não era? Eu levava para casa. Levava pra Minha casa. mãe levou. A Cidinha tem crise de bronquite até hoje, ela está com 60 anos. E ela tem uma tartaruga em casa, justamente. Tem uma história. Por falar sobre Assim, as pessoas falavam isso antigamente. Ela tem tartaruga. Qual será? Qual o fundamento? Tem um sentimento envolvido, tipo, medo ou angústia
muito relacionado, porque, como você falou, vem nas células já, desenvolve, tipo, a minha foi com 2 anos, a primeira crise. Tem um sentimento Você lembra da específico? sua primeira crise? Eu lembro da minha. Não tem sentimento envolvido, é Não. emocional, mas Emocional, tá? especificamente de cada um. De cada pessoa. Tá? Aham. Não tem um padrão em relação a qual sentimento reverbera a asma, não tem. É muito Até porque pessoal. com 2 anos, né? Pode ter, a não ser que tenha Mas é a energia do teu entorno, né? Eu lembro do meu caso, né? Eu lembro de uma discussão do meu pai e da minha mãe, eles pintaram a casa e ficou o cheiro na casa. Na verdade, eles estavam discutindo por alguma coisa que eu não sei o que era, mas eu tinha uns 2 anos. E aquele cheiro da tinta e a discussão, na verdade, provocou uma crise. E eu sei exatamente para você que todas as vezes que eu me sentia pressionada de alguma forma emocionalmente, eu entrava em crise. E assim, eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, mas essa é uma coisa do dia que eu tive bronquite. E desde então, eu era uma criança que tinha bronquite. Eu fui cuidada, assim, com esse cuidado, ai, ela tem bronquite. Muito, é uma doença muito estranha, né? Porque você vira algo de cuidados, ela não pode poeira, ela não pode dormir com o travesseiro não sei o quê, com um monte de cuidados. Na verdade, você percebe que não é isso que desencadeia, tem alguma outra coisa. Você é criança, mas você sabe que tem alguma coisa. Está no ar, né? Mas eu acredito que hoje a gente saiba, né? Naquela época eles não Sim, tinham essa não, percepção não, tão não. forte. É. Imaginar que ela é emocional. Não. É algo que você vai identificando com o tempo, porque vai fazendo algum sentido. Mas não é. Uma curiosidade. Nos mundos, nos outros planetas, vamos perguntar nos outros planetas. A capacidade de cura é diferente desse? Ou nos mundos superiores, vamos dizer assim, não existe doença nos mundos superiores? Ou, não existe. Em outros planetas, existe doença? É que é a mesma É a pergunta. mesma coisa. É a mesma pergunta. É a mesma coisa? Eu achava que outros planetas que ainda tinha Não, pessoas que... não é só no planeta Terra. Isso, é isso que eu tô perguntando. Em outros planetas existem doenças? Depende da vibração. Eles têm capacidade de se autocurar? Porque nós temos essa capacidade. Tem a capacidade, mas tem que manter um nível vibratório. Que a gente não consegue. Tem que manter um nível vibratório. Entendi. Certo? Entendi agora. Do início dessa reunião até o final dessa reunião, manter o mesmo nível vibratório já é simples? Não. Né? Então, a questão é manter o nível vibratório, é isso. Então, é por isso que muitas vezes se afasta. Se afastar por um longo tempo e ficar numa imersão. Mas foi o local, foi imersão. Não, você manteve o nível vibratório por um período e foi a cura. Junto com o tratamento, mas assim, você manteve, né? Ritmo, constância. Continuidade, dedicação. Não quer dizer que para isso você precisa estar numa imersão. A ideia é que Não. isso seja no dia a dia. A ideia num mundo tranquilo, sem sons, sem confusões e sem, né, frequências, todas na mesma ressonância. Mas esse é o propósito. Isso é. Então, é muito do interior. Você pode estar nesse mundo barulhento, desde que você esteja consigo, cuidando de si, sim, tem esse poder. Todos têm. É manter a constância, é manter o pensamento. E o contrário também é muito forte, né?
E tem acontecido com algumas pessoas, eu percebo que tem momentos que a pessoa ela não consegue ficar perto de determinados grupos. Como assim? Você percebe, a pessoa ela está acostumada a ficar naquele grupo, mas em algum dia, em determinado dia, ela não consegue ficar. E depois, aí passa, depois você conversa, aquela própria pessoa ela traz informação que naquele dia ela estava com isso, estava pensando aquilo, estava com raiva por causa daquela outra coisa, por causa de sentimentos mesmo, de momento. É que são campos. Aí às vezes é o campo da pessoa, às vezes é o campo das outras pessoas que não ressoam e que não é para estar junto. Então é muito da egrégora mesmo que se forma, que nem vocês brincaram aqui no início do grupinho aqui, grupinho ali. Mas é que aqui tem algo que se forma como um todo, não importa o local que sente. Mas isso é muito do ressoar. Por alguma razão, tô perto, tô longe, certo? Senti que queria sentar ali, e aí aquilo ali se forma. É assim, tudo é através da escolha. Essa escolha é algum chamado, né? Quando você olha para aquela carta, eu sabia que eu ia tirar aquela carta, era aquela carta, não adianta você falar. Quando você faz a constelação, eu sabia que aquela pessoa, eu sabia que eu ia ser chamado, eu sabia que eu ia representar tal coisa, sabe aquelas coisas? Então, essa é a sua assinatura e a assinatura daquela questão, daquela frequência ali que te chama. São essas intuições, né? São esses estudos consigo que te levam a saber onde ir e onde não ir. E aí, se você está na dúvida, você tenta e aí você recebe uma resposta, tipo, ah, não, é isso aí mesmo. É ali que é pra eu ir. Entendeu? É assim, todo dia. Todo dia, toda hora. Todo tempo. Essa energia que você fala de ressoar, queima a luz, quebra um monte de coisa no ambiente? Ah, pode ser. Se for para chamar a atenção, chegar a uma forma que sim, não precisa chegar nisso. Mas isso significa sim. Pode ser de algo que chame atenção para olhar para si, como pode ser algo que chame atenção que precise ser cuidado no todo. Energia da casa como um todo, limpeza, né? E aqui isso reverbera nas pessoas, na família, em quem mora. São tudo sinais para quem quer ver. Mas às vezes se a pessoa não quer ver, você fala, e você que é... Não adianta falar, não adianta falar. Eu já não sei que não adianta falar, por isso que eu não falo, Não é que eu não tô vendo. É. Então não posso deixar de ver o que eu tô vendo. Por alguma razão, como ela disse, em algum momento eu vou entender que eu tô vendo e a outra pessoa não tá vendo. Porque eu tô vendo, a outra pessoa não tá vendo. Se eu falar, não adianta. Mas em algum momento Deus vai me mostrar por que eu tô vendo e a outra pessoa não tá vendo. E aí eu vou conseguir falar. Ou eu vou ter consciência de por que eu vi tudo isso. Que aí você vai falar, ó, eu já vi isso, mas nunca pude falar nada, mas eu sempre achei que era isso. Ou aqui, ou quando desencarnar. Tomara que seja aqui, né? Sim, mas está angustiando. Então, resolva. São sinais? Então, resolva. Aproveita. Eu falo isso, vai. Vou deixar pra próxima encarnação. Não deixe, não. Essa coragem para agora e só haja. Agora não pense que não vai bagunçar. Nossa, não bagunça. Como assim bagunçar, se já tá tudo bagunçado? Entendeu? Como assim? Não, mas se eu mexer nisso vai bagunçar tudo. Tem certeza? Primeira intenção. Parece que, nossa, mas você causou tudo. Não, na verdade já tá tudo bagunçado. Só tô tentando de verdade me arrumar no meio dessa bagunça. Ou senão a vida bagunça pra ti. Ah, sim. É. Se eu tenho... Alguma hora vai bater. Porque às vezes você precisa falar para a pessoa ver que você está vendo que tem uma bagunça.
Porque senão a pessoa acha que você faz parte da bagunça também, você é igual a toda aquela bagunça. Toda essa questão de até que ponto eu falo ou eu fico quieto dentro disso tudo. Mas se tem hora que eu acho que tem que falar, ó, eu tô vendo isso, isso e isso, tenho consciência disso, me abstenho disso e disso. Ponto. Eu acho que tudo vai também de como se fala, né? Como se fala. Porque aí a gente que sai no meio da bagunça, geralmente aí essas falas costumam sair no calor da emoção. A consciência, ela te dá a oportunidade de cuidar de como sair, certo? Nem muito tempo e nem tão rápido, sabe? No momento certo. Nem, tipo, deixar passar, mas e nem o falar atravessado. Então, a consciência te dá a oportunidade. E ao mesmo tempo, deixar um dia após o outro, uma hora a vida vai te colocar para você falar o que é para falar e resolver o que é para resolver. Seja atravessado ou seja não. Ela vai sair. Porque uma hora volta. E aí vem, e aí tem que falar. Nessa vida não. Tomara que seja nessa. É para isso que estão aqui. Tenho medo não. Para de carregar a mochilinha pra tua vida, pelo amor de Deus. Já estão falando tanto de carregar para outra vida, Já tão pesado. Não é esse o propósito e o encaminhamento de uma reunião como essa, de forma alguma. É para criar coragem para agir no agora. Não, gente, não. Maria carrega, os anjos carregam. Tá todo mundo a postos trabalhando para que tenham coragem e se resolvam agora. Agora, com os pensamentos e propósitos no amanhã, não tão longe, mas que eu tenha consciência que com as minhas mãos no hoje, tá? É o que vai fazer o meu amanhã, né? De bloquinho em bloquinho, com quem eu quero ao meu lado, o que eu quero estar fazendo, e junto disso, uma galera me ajudando, me carregando. Isso é esperança. Isso é. E nisso eu vou tirando da minha maleta coisas que eu tô carregando de momentos que eu não tinha essa consciência do meu agora. De sentimentos que eu gerei, de situações, de relações interpessoais, que se fosse hoje não seria da mesma forma. A questão é, com essa consciência, eu daqui para frente, os meus relacionamentos e as minhas ações, eu tenho responsabilidade porque eu sei quando dá e quando não dá, o que dá e o que não dá. E sem na tentativa e erro. Vou tentando, não deu certo. O mais doído é estar em meio de pessoas que te veem como aquela pessoa que você era antes. Não querem aceitar a mudança. E aí isso dá um embate, porque quer te convencer que você é uma coisa que você não é, e ao mesmo tempo você também quer convencer a pessoa que a pessoa não está olhando a mesma coisa que você. Então gera um embate sem fim. Então até onde tem que silenciar e parar, não vai sair do lugar assim. Eu quero perguntar se a energia dos objetos, por exemplo, quando a gente compra algum objeto que já foi usado por outra pessoa, existe essa energia? Existe, mas assim, até quando isso interfere na sua casa, por exemplo? Eu comprei uma roupa ou de um brechó, que foi de uma pessoa que já faleceu, ou eu comprei um carro de uma pessoa que ficou anos com aquele carro e aconteceram várias coisas naquele carro. E o quanto ou o que eu posso fazer para que aquilo não reverbere em mim. Na verdade é muito sobre a gratidão do ter, tá? Você dissipa, você dissolve. Eu agradeço o que estou fazendo agora nas minhas mãos com isso. Sou feliz com essa compra, com essa conquista. E é como se isso você limpasse todo e qualquer... O que importa é a intenção. Não a preocupação das outras aqui. Por isso que isso é a intenção por trás da ação. É a intenção por trás da ação. Certo? Intenção por trás da ação.
De tudo. Às vezes a própria cabeça faz de pensar nisso. Sim. Qualquer coisa que acontecer, foi a roupa que eu comprei. Então talvez, pegue né? e dê para outra pessoa. Se você está encucado com aquilo, tire aquilo e dê para outra pessoa. Porque aí você está gerando aquele campo, e aí esse medo, essa tensão, aí você abre esse campo, e aí sinais, né, de irmãos vão usando isso a favor de falar, de você ficar com medo, é aquilo ali. Porque não tem esse poder e essa força maior do que o amor e a proteção divina? Não tem. Lá na comunidade que a gente mais recebe, né, Renata, de relação quanto a roupa de faleceu, vai aquecer as pessoas que estão necessitadas. Né? Então, eu não tenho. Se vem como religião, sim, tudo depende da intenção por trás da ação. Ela não falou de apego. Eu estou encarnada hoje, eu tô com roupa. Aí eu desencarno. E a minha roupa preferida era essa. E aí, depois de, sei lá, 5 dias, a minha mãe vai lá e dá tudo as minhas roupas. E eu tinha essa roupa preferida e tinha um apego material às minhas coisas. E aí, provavelmente, eu vou ter uma energia de que, caramba, minha roupa, né? Vou ficar pensando nisso. E a pessoa que vai usar aquilo, pode ser que ela nem se ligue e nem ligue a energia. Mas, de alguma forma, se a pessoa tiver sensibilidade, eu penso assim, não sei se é isso. Tá. Mas se ela tiver sensibilidade, ela vai sentir alguma coisa quando ela vestir a camisa. Penso eu. Certo. Mesma coisa com móveis, com outras coisas. Certo. Isso é esse apego material. Mas no caminhar da humanidade, hoje, é o foco na intenção por trás da ação. Até para entender da reutilização do campo como um todo, que já tem muita coisa que poderia estar girando e refazendo, reconstruindo. Ninguém leva nada daqui de material. E sim as coisas que foram feitas, a construção que foi feita com o seu moral, com as mãos, mas o que ficou é a energia dessa construção. Mas o material não. O material fica e eu vou. Então, deixo para quem fica e levo todo esse amor. Tá? Então, não ter essa preocupação é um trabalho da mente para esse quebrar de pensamento, de deixar para gerações e gerações. As pessoas não têm tanto apego, as pessoas têm muito apego ao material, a posses, né? Posse. Para ficar para os meus, porque para os meus, dos meus, posses e posses. Só que aí eu vou. E aí vira uma guerra de posses. Guerras e guerras. Guerra, inveja. Mas aquele que acumula, ele sabe que ele está gerando esse campo. Sabe? Não é? Sabe. Porque é uma coisa meio... Não, você está acumulando, você não reparte, você não faz esse... Não gira isso, essa bênção que você recebeu. Então, todos que estão no entorno, eles estão ali aguardando. Eles vivem na mesma vibração que você. É por isso que as famílias... Sabe? A questão é a intenção por trás da ação. E muitos depois desencarnam, daí pede muito encaminhamento para que chegue próximo dos familiares, para que chegue a intenção de um caminhar diferente, de uma ação diferente, oportunizar situações. E isso é a grande questão. O quanto está preparado para isso. Porque senão está nas células. E aí vai ser o mais do mesmo. Então, o quanto
dissipar e dissolver esse pensamento do acúmulo e fazer algo diferente que o outro não fez, que veio antes de mim. Entende? Vou fazer uma pergunta rápida. Com relação à cremação, dizem que o corpo sofre, o espírito sofre, isso é verdadeiro? O corpo sofre não, porque o corpo físico não tem mais sensação. Mas o espírito sofre por uma cremação? É que isso foi falado, um importante recado sobre isso, para respeitar um tempo. Respeitar um tempo. Um tempo para quem está aqui e digamos que um tempo de desligamento do corpo físico. Mas isso não é que vai sofrer, é um respeitar de um desligamento, ponto. Tá? Ponto. Mas isso, no momento que o planeta está, é uma saída bem importante, que leva a outras situações positivas de um acúmulo que o planeta está como um todo. Então, é um caminho muito mais leve Para o planeta. para o planeta. E esse tempo do desligamento? Varia. É apenas o respeitar, o entender que se foi. É um trabalho bem complexo de desligamento, né? Não. Não. É mais rápido. Nossa, o vídeo que eu assisti achei tão complexo, tão... Ligar os fios, eles colocaram como, acho que no vídeo que eu vi, eu achei bem complexo. É que depende. Depende da entrega, depende do processo que for o desligamento, depende. De quem foi e de quem está ligado ao que foi. É. E aquelas pessoas que não entenderam que morreram, por Isso. exemplo? Aí eles vão sentir a dor. E às vezes demora dias para a pessoa saber que morreu, meses, talvez, né? E daí pode doer e achou que está doendo, mas não sabe nem o que está doendo. E aí, na verdade, foi um processo disso. Mas normalmente é que cada vez menos pessoas têm esse momento do não entender. Rapidamente tem a noção de que não está mais no corpo físico. Tá? Aí pode não aceitar que não está mais no corpo físico, mas tem a noção de que está. Pelo processo que o planeta está. Não fica-se tempos e tempos sem entender que não está encarnado. Pelo momento que o planeta está, porque é a continuidade, é a regeneração, é toda uma situação que hoje o planeta está de evolução. Tá? E aí, na história, foi importante demais esse entendimento sobre o tempo desse desligamento. Mas não que isso seja a regra. No coração daquele que decide, sabe a intenção por trás da ação. Daquele que decide sobre isso, porque alguém tem que decidir sobre isso. Né? Ou respeitar o pedido daquele que foi mesmo. Quero que seja assim. E aí melhor Isso no ainda. planeta deveria ser obrigatório, né? Sim. Hoje em dia, sim. Porque é para quem fica, na verdade. Eu quero ser cremada. Então precisa cada vez mais falar sobre isso. Não quero velório, não quero ninguém chorando. Não é nem sobre o velório em si, mas sim sobre o que fazer com o que fica. Eu ainda creio que vão existir outras técnicas aí. Mas tudo bem, mas até as pessoas aceitarem isso. Se esse que já está há tanto tempo, está difícil de aceitar pelo apego à matéria. Pelo apego, né? E o convencimento. Mas sabe que no fim é isso que fica. E fica por um tempo, porque depois ele volta, né? Se dissolve. Porque a alma não está mais ali. Muita gratidão por esse corpo que foi minha morada.
Mas a minha morada não é mais essa. Eu sei que quando for o tempo de ir, por favor, façam da maneira mais sustentável possível. Para aqueles que ficam, para aqueles que eu deixei aqui. É que ainda existe a coisa do preço. E ainda o preço. Não é uma coisa Daí é que muito pode caro. Tem que popularizar. deixar um dinheiro para pagar o. Eu vou deixar, isso é para minha cremação. O caixão já é caro. Tudo é caro. Mas você ainda pode fazer pela prefeitura, né? Aqui na cidade. Tem. Mas eu acho que a cremação, eu acho que Caro. não Aqui existe, não, assim, acho um que São serviço Paulo. público, talvez. Não sei. Deixa Sim, eu é ver, certo. deixa um muito. Porque não dá. Uma pergunta. Nesse momento que a gente está passando do planeta, esses espíritos errantes que ainda estão vagando por aí, nesse momento do planeta, eles vão ser encaminhados ou eles vão continuar sendo encaminhados na cidade? Como assim, caminhados? Eles vão passar para a próxima dimensão, eles vão continuar vagando na espiritualidade, eles vão ser encaminhados. Todo e qualquer alma tem o seu tempo, tá? E tem a qualquer segundo um momento de acolhimento. Qualquer segundo. Então, eles terão o seu tempo. Não pode ser agora. Então, vamos pensar diferente. A todo segundo, a todo minuto, o irmão desperta. O irmão desperta e é acolhido imediatamente pelos anjos de Maria. Imediatamente. Nenhuma alma é abandonada. Nenhuma. E é isso. Nenhuma. Vai chegar algum momento no planeta, que não vai mais existir regiões trevosas? Vai. Sim. É por isso o momento que estamos. É que as regiões trevosas, elas são digamos que a energia que mantém elas são os próprios sentimentos e ações e reações das situações que ainda os encarnados também reverberam e alimentam. Então, enquanto ainda existe ainda enche, né, digamos que seja a hidrelétrica dessa região. Então, até isso tem essa responsabilidade. Então, pensa, se já foi um momento que nem pensavam sobre a parte emocional, que nem olhavam para si, já está num caminho diferente. Então, deixou-se de alimentar tanto. Por mais que pareça que existe ainda muita coisa, mas já foi pior em relação a esses pensamentos de olhar para si. O momento é dessa expansão, né, de dentro para fora. E aí isso tira a força, tira a potência desses locais. Mas é na constância de manter pensamentos e sentimentos, que aí isso faz com que perca a força dessas regiões. E se perder a força dessa densidade, acende mais a luz. E aí é um impulsionar. Desperte. Voltamos para o padrão vibratório. Isso. Mais alguma coisa? Deve ter mais gente para ouvir tudo isso que a gente ouviu hoje, né? Mas vai ter na internet. É só não demorar muito para colocar. Não é ela, não. Tem muita gente que pode ajudar, né? Não é? E aí vai expandindo assim, ó. Vai saindo. Mas acaba chegando esse tempo
Que sejam multiplicadores, exatamente. Né? Agora, a responsabilidade é daquele que escuta. O que faz com essa informação? Pior é que ele faz aquilo. Nossa, tal pessoa tinha que ouvir, não é? Se eu tô sentadinha aqui, tô ouvindo diretamente, esse recado primeiro entra aqui, ó, no meu ouvido. E o que eu faço com essa informação? Nossa, eu vou falar para tal pessoa, porque ela precisa saber o que vai resolver a vida dela. Qual foi o assunto do início aqui? Vou resolver na vida do outro, não tô resolvendo a minha. Tem alguma coisa errada? Quando começou a Luz Maria, eu só fazia isso. Só. Fulana tinha que ter ouvido isso, né? E tudo era pra mim, não era nada pra ninguém. O que mais, a que menos usa isso como fala é ela. A que menos fala, nossa, tal pessoa tinha que ir na Luz de Maria. Ou no dia a dia de falar, ou do julgamento, do tipo, porque aquela pessoa não vai na Luz de Maria. A que não faz nada disso é ela, que poderia estar falando para ir, vai, faz isso, ou manda. Não, a que menos fala. Então, por quê? Cada um tem um papel. Quem escuta, multiplica, bateu aí, fala, leve isso adiante. São competências e habilidades, né? A competência e habilidade dela é se a nossa com certeza. É isso mesmo. E vai imantando aí, transbordando para as outras pessoas também. Isso, ressoa assim, chega. Se você se conecta com a mensagem, escuta com o vídeo, essa onda chega em você. É atemporal. Se você se conecta, essa onda chega em você. Não adianta você deixar rodando e você não ouvir o recado que é para dar. Aí você só está deixando rodar. Mas se você escuta, essa onda chega. Chega aqui, aí chega ali, no teu entorno. Não é nem falar, é a nossa atitude, né? São nossas atitudes. A gente vai transformando. Certo? Tudo bem? Muito obrigada por mais essa noite. Que retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. Não é a casa que gera, é aqueles que se dedicam, se entregam para que funcione e fazem por onde para estar aqui. Certo? Levem e sigam seus caminhos, que estarão rodeados de uma legião, com os corações abertos e braços abertos, para fazer o que for possível, para que o sinal seja visto e que a resolução aconteça. Fraternidade é isso. Quem faz uma prece? Certo. Vamos ir, então. Agradecidos mais uma vez, muito agradecidos por tantos ensinamentos, que a gente possa saber usar tudo isso. Possa saber aplicar isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Com muita gratidão. Obrigada a essa casa que nos acolhe sempre, com tanto carinho, aos trabalhadores, a espiritualidade presente aqui, esse irmão que nos traz esse abraço amoroso, a Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe, a Miguel Arcanjo, os nossos guias, os mestres, possa nossa vida continuar com essa alegria, com esse amor, sentindo essa paz, essa tranquilidade, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Somos todos um.
Paz e luz, meus irmãos.